E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira na área para mais uma aula do nosso curso Direito Administrativo Exemplificado. Aquele curso super completo, aquele curso bem didático, com muitos exemplos para você de uma vez por todas gabaritar as próximas questões da sua prova de Direito Administrativo. Pode contar comigo nesse projeto. E se você por acaso ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, aperta esse botãozinho aí agora, viu? Agora. Dê um like no vídeo, porque isso é muito importante para mim. Porque você sabe muito bem que aqui você tem um curso que vai te fazer chegar na hora da prova e rir, e se emocionar, e bater o olho e falar, cara, eu não acredito que eu tô gabaritando. Esse é o objetivo. Quem troca, você só vai clicar nesse botãozinho e se inscrever no canal. Combinado? Hoje nós vamos começar a falar sobre entidades da administração pública indireta, que são as famosas entidades administrativas. Então, na hora da sua prova, quando você ler a expressão entidade administrativa, você já sabe do que se trata. Entidade administrativa nada mais é do que uma entidade que integra a administração pública indireta. É isso que você precisa saber. E são várias essas entidades administrativas. Nós vamos falar, por exemplo, das autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e vamos fechar falando sobre os consórcios públicos. Todas essas entidades integram a administração pública indireta. De cara, deixa eu começar te falando um detalhezinho importante aqui. Anota aí, viu? Não existe qualquer tipo de hierarquia entre a administração pública direta e a administração pública indireta. Não há hierarquia, tá bom? O que existe é apenas uma relação de vinculação. Vinculação. Hierarquia não existe. A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso durante as aulas. Mas, de cara, já anote aí. Porque isso as bancas adoram cobrar em prova. Algum tipo de afirmação dizendo que existe uma hierarquia entre a administração pública direta e indireta. Não existe. Porque as entidades da administração pública indireta estão vinculadas apenas à administração pública direta. Essa subordinação, ela acaba no momento que a entidade é criada, tá certo? Porque às vezes aquela hoje entidade era um órgão. Quando era um órgão, estava dentro da estrutura da própria administração direta e existia subordinação. Se amanhã esse órgão é transformado por meio de lei em uma autarquia, por exemplo, aí não há mais subordinação. Aí há apenas uma vinculação. Subordinação, não. Portanto, cuidado para responder as questões de prova. E a primeira dessas entidades da administração pública indireta que nós vamos estudar é a famosa autarquia. A autarquia é a entidade que se encontra mais próxima da administração pública direta. Tanto é verdade que todas as prerrogativas especiais que a administração pública direta tem, as autarquias também têm. Então a autarquia é aquela entidade que está mais próxima, mais perto da administração pública direta. É como se a administração pública direta criasse a autarquia e falasse, olha, fica aqui pertinho de mamãe, porque mamãe quer ficar de olho aqui no que você está fazendo, você tem muito poder, você é muito forte, fica mais próximo aqui para eu acompanhar o que você está fazendo aí. É mais ou menos por aí, tá bom? Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre essas autarquias. Olha, as autarquias, elas possuem natureza jurídica, deixa eu colocar uma cor mais bonitinha, mais forte aqui, ó. As autarquias possuem natureza jurídica de direito público. Gente, isso cai demais em prova, tá? Cai demais. Então as autarquias têm natureza jurídica de direito público. O que significa dizer que uma autarquia tem natureza jurídica de direito público? Significa dizer que essa autarquia goza de todas as prerrogativas especiais, essa autarquia goza de todas as vantagens que a União, o Estado, o município e o Distrito Federal também têm. Na hora da prova, as bancas vão dizer, por exemplo, que a autarquia é de direito privado. Errado. A autarquia não é de direito privado, ela é de direito público. Se fosse de direito privado, ela não teria todas essas prerrogativas especiais
que também são dados à União, Estado, município, DF, não teria. Essa é a regra. Então são de direito público. Vou te dar alguns exemplos de autarquia aqui que mais caem em prova. Por exemplo, INSS. INSS. Então o INSS é uma autarquia federal. Tem vida própria, personalidade jurídica própria. Se amanhã ou depois você requerer um benefício do INSS e o benefício for negado, você pode entrar com uma ação judicial para questionar aquilo. A ação vai ser proposta diretamente contra o INSS. Não vai ser proposta contra a União. Então, no passado, a União é que ficava responsável por essas questões envolvendo benefícios previdenciários. Era um órgão dentro da União. A União falou, quer saber de uma coisa? Eu vou criar uma entidade para ficar só por conta disso. Esse é um assunto muito complexo, esse é um assunto que tem uma demanda muito grande, não vamos nos preocupar com isso mais. Criaram o INSS, que é uma autarquia. E o INSS fica então responsável por gerenciar a concessão desses benefícios previdenciários a partir de então. Fica tudo no encargo do INSS, que é uma autarquia federal. Por quê? Quem criou foi a União. Outro exemplo, IBAMA. O IBAMA também é uma autarquia federal. A princípio, todo esse controle e fiscalização do meio ambiente na esfera federal era de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Aí chegou uma hora que a União falou, quer saber de uma coisa? Eu vou além. Eu não vou deixar o Ministério do Meio Ambiente fazendo isso mais não. Vamos criar uma entidade para ficar responsável só por isso. Porque ela vai ter mais autonomia, vai poder fazer seus próprios concursos públicos, e a galera vai se especializar nisso, a eficiência vai aumentar, porque eles vão se especializar nisso. Aí a União resolveu criar o IBAMA, que é uma autarquia federal, com personalidade jurídica própria, vida própria, faz seus próprios concursos, suas próprias estações, executa poder de polícia na área ambiental. Então o IBAMA é uma autarquia federal. Existem vários exemplos, mas não precisa ficar citando aqui. Eu vou colocar os dois mais comuns para você já saber de cara, tá? Mas tem vários outros exemplos. Lembre-se de que as autarquias, assim como as empresas públicas, sociedade de economia mistas e fundações públicas, podem ser criadas em qualquer esfera. Então a gente tem autarquias federais, autarquias estaduais e autarquias municipais. Tranquilo. São em todas as esferas. Não só existem autarquias federais, mas também municipais, estaduais e distritais. Tudo bem até aí? Então, natureza jurídica de direito público. Mas como é que funciona o processo de criação e extinção de uma autarquia? Gente, olha só. As autarquias, o processo de criação das autarquias está previsto onde? Constituição Federal, artigo 37, inciso 19. Então lá está escrito que as autarquias são criadas por lei especial. Opa, esquece especial aqui. Por lei específica. Então são criadas por lei específica. O que é uma lei específica? Gente, lei específica é aquela que foi elaborada especialmente para aquela situação. Porque assim, cara, uma lei, ela pode tratar de vários assuntos ao mesmo tempo. Pode ser que nós tenhamos uma lei federal que conceda reajuste para servidores públicos, mude o nome de um determinado aeroporto. Além disso, conceda uma alteração em relação ao benefício previdenciário. Enfim, uma única lei trata de 1000 assuntos diferentes. É possível. É possível. Agora, lei específica é aquela que trata de um único assunto. Nesse caso aqui, qual é o único assunto? Criação da autarquia. Então veja, suponhamos que um governador de estado decida criar uma nova autarquia. Vai ser uma universidade estadual. Por exemplo, eu me formei em uma autarquia estadual. Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais. Unimontes, uma autarquia estadual. Vamos supor que o governador do estado da Bahia queira criar uma universidade estadual. Já tem lá, né? Mas ele queria criar uma universidade estadual. Como é que vai ser? Vai ser o seguinte. O governador, detalhe, tá?
Não quer dizer que a universidade estadual tenha que ser autarquia. Pode ser uma fundação pública, por exemplo. Mas no nosso exemplo aqui vai ser uma autarquia, tá bom? Então, o governador elabora um projeto de lei dizendo como é que vai funcionar a autarquia, para que ela está sendo criada, onde é que ela vai atuar, quais são os custos que ela vai oferecer na área de educação superior, se é extensão também, se é não sei o quê. Elabora o projeto. E encaminha para a Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais vão se reunir e vão votar. Concordamos ou não concordamos com a criação daquela autarquia. Pronto. Mas aí concordaram. Então eles aprovaram aquele projeto de lei que veio do Executivo e hoje aquela lei criando a autarquia foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia. Então se hoje você está lendo aqui o Diário Oficial, está escrito assim: esta lei cria a Universidade Estadual da região do Sudoeste da Bahia para fazer isso, fazer aquilo, blá blá. Então quem criou a autarquia foi a própria lei. Hoje já nasceu a autarquia. Eu posso dizer que ela já existe. Cadê a sala de aulas? Não, peraí. Existe juridicamente, por exemplo. Não tem um tijolo, não tem uma sala de aula sentada. Mas juridicamente ela já existe. Tá bom? Juridicamente ela já existe. É assim que funciona. Então ela nasce com a publicação da lei no Diário Oficial. Não precisa registrar na junta comercial, não precisa registrar no cartório de pessoas jurídicas, nada disso. Já nasce diretamente com a lei. Por isso que a gente fala que ela é criada por lei específica. Da mesma forma, para extinguir, a gente tem que ter uma lei. Se a lei cria, a lei também é que vai extinguir a autarquia. Simples assim. Tá bom? E lembrando, em tese, é possível a criação de autarquias no âmbito de todos os poderes. É possível que o judiciário, por exemplo, crie uma autarquia. É possível que o legislativo crie uma autarquia. Em tese é. Mas hoje o que nós vemos é que as autarquias são criadas mesmo pelo poder executivo. Mas em tese poderiam sim ser criadas pelos outros poderes. Em tese, tá bom? Tô dizendo em tese. Fechou aí? Tudo tranquilo? Beleza. Vamos lá, próximo passo. Responsabilidade civil. Eu não vou aprofundar agora nesse ponto, por quê? Não vou aprofundar porque a gente vai ter uma aula só sobre responsabilidade civil lá na frente. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó. A responsabilidade civil das autarquias, pelos danos que seus agentes públicos causarem a terceiros, causarem a particulares, é de natureza objetiva. Então é de natureza objetiva. O que significa isso? Significa dizer, em outras palavras, o seguinte, não vou dar aula sobre isso aqui agora, tá? Significa o seguinte, suponhamos que Doquinha, ele trabalhasse numa autarquia na área de ensino superior, Universidade Estadual de Montes Claros. E aí, num belo momento, ele era concursado, responsável pela área de serviços gerais. Doquinha estava lá, limpando o estacionamento. E aí, ele falou, pô, o cara me para o carro aqui numa área que ele sabe que eu tenho que limpar esse horário, pega o cabo de vassoura e dá uma lenhada no carro. Bom, o aluno tá lá com o seu carro parado, quando ele chega, meu Deus, o que aconteceu aqui? Todo mundo, foi Doquinha aí, ó, que deu uma vassourada no carro e amassou seu carro. Falando que você sabia que não podia parar aí, porque era proibido, não sei o que tinha que limpar aí. Pronto. Nesse caso, o aluno vai entrar com uma ação judicial pelo carro ter sido amassado no estacionamento da universidade, que é uma autarquia estadual. Contra Doquinha, que é o servidor, ou contra a universidade estadual, que é uma autarquia. Contra a universidade estadual, que é uma autarquia. Por quê? Porque esse Doquinha estava no exercício das funções dele, trabalhando dentro da autarquia. E ele pratica uma conduta, uma ação que cause prejuízo ao usuário daquele serviço prestado pela autarquia, é a autarquia que responde. Então a ação vai ser proposta contra a autarquia, contra a Universidade Estadual de Montes Claros. Se for necessário, lá na frente, vamos supor que a universidade seja condenada a pagar 10 mil de indenização por danos materiais ao aluno. Se a universidade desembolsa 10 mil e paga para o aluno de indenização porque a justiça determinou, aí a universidade agora vai cobrar os 10 mil de quem? Do servidor, que é o Doquinha. Doquinha,
vão entrar como ação regressiva contra você. E quando eu falo que a responsabilidade civil vai ser de natureza objetiva, é porque quando o aluno for entrar com a ação judicial, pedindo danos morais e ou materiais, o aluno não precisa comprovar que Doquinha, que é o servidor público, agiu com dolo. Ele quis fazer isso porque não gosta de mim. Não precisa provar isso. E nem precisa provar que Doquinha agiu com culpa. Ou seja, culpa tem 3 elementos, né? Negligência, imprudência ou imperícia. Não precisa comprovar nenhum deles. Então não é tão difícil assim receber uma indenização naquela situação. Então, falou que é objetiva, é porque é o seguinte, não é necessário comprovar o dolo ou a culpa. Essa é a característica principal. Por enquanto, só guarde isso aí. A responsabilidade civil é de natureza objetiva. Quando chegar na aula sobre esse tema, lá na frente, você vai entender com muito mais clareza o que significa essa responsabilidade civil de natureza objetiva. Próxima característica das autarquias é em relação ao patrimônio. Coloque aí, ó. O patrimônio da autarquia, que, ó, vou colocar assim, ó, os bens são considerados públicos. Os bens são considerados públicos. O que significa isso? Dizer que os bens das autarquias são considerados públicos. Significa dizer que eles gozam de algumas características especiais que nós também vamos ver lá na frente. Quais são? Os bens são impenhoráveis, eles são imprescritíveis, eles são inalienáveis e eles gozam da não onerabilidade. Então são essas características que vão incidir quando um bem for considerado público. Patrimônio público, patrimônio do povo. Se é patrimônio do povo, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Primeiro, o INSS foi condenado a pagar uma multa, ou será uma indenização, no valor de 50 milhões de reais. Aí o INSS falou para o juiz assim, não tenho dinheiro para pagar, juiz. Decisão transitou em julgado já. Nesse caso, o juiz pode determinar a penhora dos bens da sede do INSS. Pode penhorar esses computadores, penhorar tudo que está aqui dentro, vender e pagar a dívida. Não pode, cara. Porque se fizer isso, a população vai ficar sem o atendimento do INSS. Olha a tragédia. A população vai ficar sem o atendimento do INSS. Por isso é que não pode. Ficou claro? Por isso é que não pode. Então, nesse caso especificamente, não vai ter o que fazer. Não vai ter muito ali o que fazer. Nesse caso específico, o juiz vai simplesmente determinar, ó, INSS tem que pagar os 50 milhões. O INSS não tem dinheiro. Então, o INSS vai pagar as suas dívidas judiciais por meio de precatório. As entidades de direito público, em regra, pagam as suas dívidas por meio de precatório. Tem algumas situações excepcionais que, se a condenação for até de 60 salários mínimos, elas até pagam por outro mecanismo, mais simples, RPA. Mas, acima de 60 salários mínimos, não tem conversa. Vai pagar por meio de precatório. Vai demorar um pouquinho. Vou nem explicar o que é precatório. Precatório é como te desse um cheque para datar. Fala assim, ó, quando tiver dinheiro eu te pago. Então, eu sei que estou te devendo, tá aqui, é o cheque. Quando tiver dinheiro eu te chamo para te pagar. É mais ou menos por aí, né? Vai ter que entrar numa filinha grande. Segunda característica é, os bens são imprescritíveis. O que significa isso? Significa que os bens são insuscetíveis de uso capião. O que é isso? Ó, o IBAMA, ele tem um terreno. Um lote de 1.000 metros quadrados no meio da cidade. E aí um particular qualquer foi lá, invadiu o lote. Cuidou do lote, aquela beleza toda. 20 anos depois é que descobriram que aquele terreno que era do IBAMA foi invadido, construíram uma casa ali. Aí o IBAMA foi questionar, aí o particular falou o quê? Uso capião, já tem 20 anos. Pode ter 50 anos, não vai adiantar nada, porque bens públicos não podem ser objeto de uso capião. Bem público não. Para evitar, né, ajeito com algum político, as coisas.
Eu sou o prefeito? Não, nem estou vendo não. Nem estou vendo, invade lá, não sei o quê, vai dar uso campeão e você fica esse negócio para você. De jeito nenhum. Bem público não é suscetível de uso campeão. São inalienáveis. Na verdade, existem alguns bens públicos que podem ser alienados, que podem ser vendidos, tá? É porque os bens públicos, a gente vai ver isso depois, se dividem em várias categorias. A gente tem os bens públicos dominicais, que são aqueles bens públicos que não estão sendo utilizados para nada. O lote vago do município, por exemplo. O INSS tem um terreno e não utiliza para nada. Esses são os bens dominicais. Tem os bens de uso comum do povo, que são as avenidas, as praças, as ruas. E tem os bens de uso especial, que é onde funciona a sede dos órgãos, por exemplo. Então, desses bens públicos, os únicos que podem ser vendidos, alienados, são os bens dominicais. Estão sendo utilizados para nada mesmo. Só que para vender esses bens, é necessário respeitar a lei de licitação. Tem que fazer licitação. Então a gente fala que eles são inalienáveis, é porque na prova cai isso aqui, tá? Mas não é que eles são inalienáveis. Em regra, eles são inalienáveis. Mas existem alguns que podem ser vendidos. Existem alguns que podem ser alienados. E por último, não onerabilidade. Ou seja, se o prefeito quer contrair um empréstimo, ele não pode dar uma praça pública como garantia. Se nós não pagarmos o empréstimo, você fica com a praça de garantia. Você fica com essa rua aqui de garantia. Não tem como. Esses bens públicos não podem ser onerados. Tá bom? Próxima característica das autarquias. Com relação ao regime de pessoal. Gente, com relação ao regime de pessoal, os agentes públicos que trabalham nas autarquias são estatutários. Estatutários. Se for uma autarquia federal, Lei 8.112/90. Essa é a regra. Depois a gente vai ver algumas exceções aí, tá? Essa é a regra. Estatutários. Tá bom? Se você fizer um concurso para trabalhar no INSS, você vai ser regido pela Lei 8.112/90. Se Doquinha faz um concurso para trabalhar lá no IBAMA, ele vai ser regido pela Lei 8.112/90. Eu não estou falando de contratado temporário. Não, temporariamente o banco contratou 1.000 pessoas para combater incêndio na Amazônia. Isso é outra história. Eu estou falando de servidores de carreira. Então eles serão estatutários. Ô professor, e com relação aos dirigentes das autarquias? Aí depende muito do que está previsto no Estatuto da Autarquia. O INSS, por exemplo, a presidência do INSS é um cargo de livre nomeação e exoneração. E o INSS é uma autarquia, mas é de livre nomeação e exoneração. O presidente coloca quando quiser, tira quando quiser. Na autarquia Universidade Estadual de Montes Claros, onde eu estudei, lá é o seguinte, como é que é escolhida a direção dessa autarquia? O reitor, como é que ele é escolhido? A comunidade acadêmica vota 3 nomes. Várias pessoas podem se candidatar, né? Aí a comunidade acadêmica vota e os 3 mais votados irão compor uma lista tríplice que vai ser enviada para o governador. E o governador do estado escolhe um dentro daquela lista tríplice. Pode ser qualquer um que ele quiser. Qualquer um que ele quiser. Não tem que ser o mais votado, não? Por incrível que pareça, não. Escolhe qualquer um que ele quiser. E aí, esse reitor vai cumprir um mandato. Aí pode ser um mandato de 2 anos, 4 anos, 3 anos, 5 anos. Depende do que diz a lei que criou aquela autarquia ou o estatuto da autarquia. Vai cumprir o mandato. Então não é de livre nomeação e exoneração. O governador não tira na hora que quiser o reitor, não. Não, ele tem um mandato para cumprir. Então, com relação aos dirigentes, vai depender muito do que diz a lei que criou a autarquia ou o que diz especificamente o estatuto daquela autarquia. Vamos lá. Prerrogativas processuais. Gente, as autarquias são entidades regidas pelo direito público. Toda vez que você ouvir falar ou ler em algum lugar que tem uma entidade que é regida pelo direito público, é porque essa entidade tem uma série de prerrogativas especiais. Vantagens que os particulares não têm, não. Mas elas têm por serem poder público, administração pública. Aí tem essas vantagens. Vou te dar aqui alguns exemplos em relação a essas prerrogativas processuais. Primeira prerrogativa processual.
Prazo em dobro para todas as manifestações processuais, nos termos do artigo 183 do novo Código de Processo Civil. O que é isso aqui? É o seguinte, vamos supor que o IBAMA tenha proposto uma ação contra você, por alguma razão. Ah, você invadiu um terreno que era do IBAMA e tal. O IBAMA foi lá e propôs uma ação judicial contra você. Quando o oficial de justiça vai te citar para você apresentar sua defesa, o oficial de justiça foi até você te citar, ó, tá aqui, vai apresentar a sua defesa. A partir daquele momento ali que o mandado de citação é juntado aos autos, você vai ter 15 dias para contestar aquela ação, para apresentar a sua defesa. Esse é o prazo geral. Só que o IBAMA, cara, é uma autarquia, então é cheio de privilégios processuais, prerrogativas especiais. Vamos inverter. Se você entra com a ação contra o IBAMA por alguma razão, quando o oficial de justiça cita o representante do IBAMA, o prazo para o IBAMA se defender, apresentar contestação, vai ser de 15 dias? Não. O prazo é contado em dobro, ou seja, 30 dias para o IBAMA se defender. Mas que absurdo! É porque o IBAMA é a entidade de administração, atua na defesa do interesse público. Então o prazo acaba sendo em dobro, por quê? Porque precisa de mais prazo mesmo. Porque se perder o prazo e não apresentar a defesa e o IBAMA ser condenado, todos nós aqui vamos pagar o prejuízo. O dinheiro vai sair do nosso bolso. Então por isso que o prazo é um pouquinho mais amplo. Tá bom? Segunda prerrogativa especial. Dispensa de apresentação por seus procuradores do instrumento de mandato para atuar em juízo, nos termos da súmula 644 do STF. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, quando você contrata um advogado, você vai outorgar uma procuração para esse advogado. Ele só vai poder representá-lo de posse daquela procuração. Fechou. Só que as autarquias são representadas pelos advogados públicos, por alguém que fez um concurso para ser advogado da União. É um órgão chamado Advocacia Geral da União. Fiz um concurso para trabalhar ali. Aí quando eu faço um concurso para trabalhar ali, eu vou advogar em favor da União. Vou defender a União nos tribunais do Poder Judiciário. Então, se eu vou defender uma autarquia chamada INSS, eu que sou um advogado da União, eu não preciso ter procuração naquele processo falando aquilo. Não. Minha procuração é minha posse. Eu tomei posse para aquilo. Então não precisa de procuração. Tá? É uma prerrogativa especial. Terceiro, remessa necessária, exceto nos termos do artigo 496, parágrafo 3º do CPC. Aqui não é necessário entrar em detalhes não, mas olha só, o que é remessa necessária? É aquilo que você estudou lá no artigo 5º da Constituição. Lembra do duplo grau de jurisdição? Você estudou no artigo 5º? É isso aqui, ó. Por exemplo, se o Poder Judiciário proferir uma decisão condenando a autarquia a pagar uma indenização, sei lá, de 2 milhões de reais, a regra é, mesmo que o advogado da autarquia não recorra, perdeu o prazo por alguma razão, o próprio juiz pega esse processo e manda para o tribunal. Por quê? É porque a lei diz mais ou menos o seguinte, pô, é uma sacanagem, né? Vai que existe algum conluio aí para a autarquia não recorrer, e aí a autarquia ser condenada, e aí paga indenização, quem recebeu a indenização passa uma beiradinha pro chefe lá, para evitar isso. Então, tem uma condenação? Teve. Pega esse processo então e manda pro tribunal reavaliar a condenação. Duplo grau de jurisdição. Remessa necessária. Essa decisão vai ter que ser necessariamente reavaliada pela instância superior, mesmo que não ache um recurso da autarquia. Tá bom? Então, essas são algumas prerrogativas processuais inerentes às autarquias. Ah, professor, é muito detalhe. Você tá doido? Eu fico pensando aqui. Direito administrativo é só uma das disciplinas que eu tenho que estudar. Será que eu realmente vou conseguir memorizar isso tudo? Será que eu realmente vou conseguir passar no concurso? Vai! É só ter paciência, eu tenho certeza que você vai conseguir sim. Não tenho dúvidas. Você tem que saber como estudar. Você tem que estudar de forma correta, ter um bom planejamento em mãos, saber exatamente o que fazer. Mais do que isso, gerenciar o seu percentual de acertos. Por quê? Porque se você não sabe qual é o seu percentual de acertos em cada disciplina, como é que você vai avançar? Como é que você vai saber o que você precisa fazer para melhorar
se você nem sabe qual é o seu percentual de acertos? Não faz sentido. Olha, não sei se você tem conhecimento, mas eu tenho uma mentoria, chamada Mentoria Start 90. Na minha mentoria, eu vou te acompanhar dia a dia para saber se você realmente está evoluindo. Eu vou dizer o que você tem que fazer. Eu vou te indicar o melhor material didático. Eu vou te ensinar o método que eu utilizei para conseguir aprovação em 4 concursos federais. Eu vou utilizar esse mesmo método que vários dos meus ex-alunos da mentoria utilizaram para passar nos concursos mais concorridos do país. É a Mentoria Start 90. O bacana, cara, da Mentoria Start 90 é que simplesmente a sua função vai ser sentar e estudar. Por quê? Porque todo o restante é comigo. Eu vou fazer o seu planejamento de estudos. Eu vou dizer o que você vai estudar todo santo dia. 2 horas de constitucional, 2 horas de português, meia hora de informática, questões, resolução, revisão. Tudo sou eu que vou dizer para você. Sua função vai ser sentar e estudar. Então aqueles problemas que você tinha com organização, com disciplina, eles vão se resolver por quê? Porque todo dia você vai abrir a nossa plataforma e vai estar lá bonitinho o que é que você precisa estudar. Você não vai se preocupar mais. Tá bom? Por isso é que os nossos ex-integrantes da mentoria estão alcançando os principais resultados nos mais importantes concursos do país. Simples assim. Então, se você quer se transformar em um concurseiro profissional, sem perder tempo, sem ficar aí mais 2, 3 anos estudando, sem resultado algum, estou deixando o link aqui embaixo para você clicar, conhecer um pouco mais da mentoria. E se ficar alguma dúvida, entre em contato comigo. Nesse link está aqui embaixo, aqui, ó, Mentoria Start 90, está aqui embaixo. E clica lá, me manda mensagem, vai no meu Instagram, @FabianoPereiraProf. A gente vai conversar. Eu tenho certeza de que em 4 meses você já vai conseguir chegar aos 90% de acertos. O quê? Vai por mim. Vai por mim. São só nessa mentoria 7 anos. Não comecei ontem não, 7 anos. E só acompanhando o candidato para concurso público são 17. Vou fazer 17 anos agora. Vixe, é muito tempo, né? 17 anos, cara. É muito tempo. Todos esses professores que estão aí dando aula nesses principais cursinhos do Brasil estudaram com os meus materiais. Rapaz, é muita responsabilidade, né? O tempo voa, o tempo passa rápido. Então clica aqui embaixo para você conhecer um pouquinho mais dessa mentoria. Eu tenho certeza de que você vai me agradecer muito em breve, porque o seu percentual de acertos vai explodir. Vamos lá. Olha, a partir de agora, veja que eu quero te mostrar que as autarquias também gozam da famosa imunidade tributária. O que é esse negócio de imunidade tributária? Vou te mostrar agora. Gente, imunidade tributária é o seguinte. A autarquia não paga imposto. Não paga imposto. Pronto. Não paga imposto. Veja que eu coloquei imposto, porque existem várias espécies de tributos, né? Existem, por exemplo, os chamados, ou melhor, as chamadas, né, contribuições de melhoria. Existem as chamadas taxas. Existem as contribuições especiais. Tem várias espécies de tributos. As autarquias não pagam imposto. Porque a União também não paga imposto, Estado não paga, município não paga, Distrito Federal não paga. Então olha só que você vê que bacana. O INSS, ele não paga IPTU do imóvel onde está a sua sede. O INSS não paga IPVA dos veículos que compra para utilizar na prestação de serviço. IPVA é o imposto estadual. IPTU é o imposto municipal. E o INSS não paga. E nem paga também os impostos federais. Mas se for uma taxa, por exemplo, o INSS tem que pagar. Se for uma contribuição X ou Y, o INSS, em regra, vai ter que pagar. Pode ser em alguns casos não pague, né? Mas essa imunidade em relação ao pagamento é só em questão de impostos. Os outros tipos de tributo não, só em relação aos impostos. Tá bom? Beleza. Vamos avançar um pouquinho mais sobre as autarquias. Ó, prescrição quinquenal. O que significa isso? Gente, é o seguinte.
Vamos supor que você estava lá, andando pela rua, tranquilo, com seu veículo, né, dirigindo. Pá. Quando de repente, você parou no semáforo, você só ouve o barulho. Epa! Assim, oh, meu Deus do céu! Você olha para trás, tem lá um veículo com o símbolo do INSS. Autarquia INSS. Bateu, arrebentou com o seu veículo. Bom, ali você já sabe, né? Essa ação judicial que você vai propor para receber o prejuízo é contra o servidor do INSS ou é contra o INSS? É contra o INSS. Nem adianta querer propor ação contra o servidor, porque você vai perder seu tempo, vai jogar seu tempo no lixo. A ação é contra o INSS. Tá bom? Só que você tem um prazo. Você tem um prazo de 5 anos, por isso que fala quinquenal. 5 anos para propor ação judicial contra a autarquia se você tiver sofrido algum prejuízo causado, por exemplo, por um servidor da autarquia. 5 anos para propor a ação judicial. Ah, eu vou esperar um pouquinho mais, depois de 7 anos eu vou propor a ação. Já era. Se vier com essa história de que depois de 7 anos você vai propor a ação judicial, já era. Por quê? Porque vai prescrever. Quando eu falo prescrever, é porque se você propor a ação depois de 7 anos, o juiz vai dizer, olha, infelizmente eu vou arquivar esse processo, por quê? Porque já passou do prazo, era só 5 anos, então infelizmente você fica com o seu prejuízo e ponto final. Isso é a prescrição quinquenal. Outro ponto, foro judicial. Vamos lá. Gente, aqui é muito importante, tá? Olha, acabei de falar sobre o prazo para você propor a ação judicial. 5 anos. Agora veja só. Se você sofreu um prejuízo causado por alguma autarquia federal, a ação vai ser proposta onde? Na Justiça Federal. Então essa ação de indenização aí, ó, contra o INSS, vai ser na Justiça Federal. Porque as autarquias federais têm foro na Justiça Federal. Lembra que você estudou em Constitucional, artigo 109, inciso 1 da Constituição? Lembrou, né? Pois é isso aqui. Ó. Então, quer propor uma ação contra autarquia federal? Autarquia federal é Justiça Federal. Quer propor uma ação contra autarquia municipal ou estadual, aí é Justiça Estadual. Vai propor ação na Justiça Estadual. Gravou? Isso cai muito em prova, hein? Como mosca não. Isso cai demais em prova. Bem, controle finalístico. O que eu quero que você anote aí? De cara, ó. Não há hierarquia entre administração direta e indireta. E aí você pode grifar aqui, ó, não há hierarquia entre administração direta e indireta. O que é esse negócio de controle finalístico? É só isso? Não, não é que é só isso. Olha só. Gente, lembra que eu falei que foi a União que criou o INSS? Então, se foi a União que criou o INSS, por meio de uma lei específica, o INSS fica sempre vinculado à União. Tudo bem, não tem hierarquia. Mas o INSS fica vinculado à União. Então vai ter algum órgão da União que vai fiscalizar o que o INSS está fazendo, para ver se está tudo certinho, para controlar as atividades, controlar os fins previstos em lei. Por isso a gente fala controle finalístico, controle dos fins que a lei prevê, da finalidade que está escrito na lei que o INSS tem que fazer. Então hoje o INSS é vinculado ao Ministério da Economia.
Então o Ministério da Economia que fiscaliza o que o INSS está fazendo. O IBAMA é vinculado a qual ministério? Ministério do Meio Ambiente. Então o Ministério do Meio Ambiente que fiscaliza o que o IBAMA está fazendo. Mas diz a diz a lei que o ministro do Meio Ambiente não pode chegar para o presidente do IBAMA, faz assim que eu estou mandando. Diz a lenda, que saco, diz a lei que não pode fazer isso. Entendeu? Por quê? Ele tem independência para exercer as suas funções. Simples assim. Por isso que a gente fala que não há hierarquia, não há subordinação entre a administração indireta e direta. Só uma vinculação para o exercício do controle finalístico, que é o controle sobre os fins. Controle sobre os fins da autarquia. Simples assim. Além disso, eu quero que você saiba que as autarquias também estão obrigadas a fazer licitação quando precisarem adquirir bens, contratar serviços, comprar produtos, realizar obras. Precisam fazer licitação. Essa é a regra geral. Mas tem algumas hipóteses que a licitação é dispensável. Eu sei que tem, mas isso é lá para frente. Tá bom? A gente vai estudar isso em licitação. E as autarquias também precisam fazer concurso público. Se o INSS quiser contratar novos trabalhadores, digamos assim, vai ter que fazer concurso. Não, mas se uma contratação temporária do INSS é temporário, gente. Temporário é temporário. Né? E temporário é por um tempo certo. Não, mas é só fazer vários contratos temporários na sequência. Não pode não, isso é burlar a Constituição, não pode de jeito nenhum. Então, se é para contratar alguém para carreira, para ficar ali e tal, atendendo, aí sim, concurso público. O IBAMA, concurso público. DENIT, concurso público. Banco Central, concurso público. Porque são todas essas que você tem aqui, são autarquias. Universidade Estadual de Montes Claros, concurso público. Falou que é autarquia, concurso público. Simples assim. Tá bom? Conseguiu entender todo o raciocínio? Conseguiu entender as principais características das autarquias? Sim ou não? Sim, né? Então, parabéns. Mas não acabou não, a gente ainda tem muito mais para estudar. Esse é apenas um primeiro aperitivo, mas nós vamos prosseguir em breve na próxima aula. Combinado? Bons estudos e a gente se vê. Até mais.